Irmãos e amigos de Jesus, vos saúdo com a paz do Senhor, retornando aqui para finalizar a lição de número 12, onde fala que lição de número 12, a vida após o cativeiro. Iremos iniciar aqui o capítulo 3, finalizando com o capítulo 3 aqui da lição, onde fala sobre a reconstrução. Reconstrução, quando é normal que quando nós voltamos para casa, quando o povo, no caso dos judeus, voltam para casa após a Babilônia ter destruído toda a cidade, toda Jerusalém, todo o templo. Então, na volta para sua casa, eles tiveram que reconstruir. Então, nós vemos aqui que com o retorno dos cativos, certo? Com o retorno dos cativos para Jerusalém, eles precisavam ser reconstruída. E quais eram os principais problemas? Muros caídos, portões queimados, dentre outros. O templo destruído. Claro que a lição falou aqui, mas nós já falamos sobre os retornos no capítulo 1, no capítulo 2. E a lição deixou falar sobre as reconstruções no capítulo 3. Então, só para vocês terem uma ideia. Mas primeiro, quando o povo volta, aí primeiro vem o desejo de reconstruir o templo e depois, nas outras expedições, reconstruir o muro. Aí o capítulo 3 aqui ele se apegou mais falando sobre as reconstruções. Então nós vemos aqui que com o retorno dos cativos de Jerusalém para Jerusalém, ela precisava ser reconstruída. Então nós vemos aqui que os principais problemas eram os muros queimados, caídos, portões queimados, cidade toda destruída, a cidade... O povo aos poucos estava voltando para Jerusalém, mas estava tudo devastado, tudo quebrado. Então nós vemos aqui que mesmo com a oposição, a lição fala aqui sobre a parte de Neemias, ele reconstrói a cidade. Eu já falei na lição passada que Neemias ele tem a permissão de Artaxerxes II de reconstruir a cidade. Então nós vemos aqui que quando Neemias volta, quando o povo volta para a reconstrução, nós vemos que os samaritanos eles vêm junto com os judeus e querem reconstruir e pedem para que eles possam reconstruir o templo, a cidade, ajudando eles. Então nós vemos aqui que os judeus eles não permitem que os samaritanos reconstruam junto com eles, porque eles acreditavam que o templo tem que ser construído, a cidade tem que ser reconstruída ali pelos judeus, já que os samaritanos eram uma descendência de judeus com povos de outras nações. Então ali nós vemos ali que houve essa rixa entre eles, e Neemias ele tem essa oposição tanto interna ali dos samaritanos, e também nós vemos que os samaritanos eles se opõem à reconstrução do templo, eles vão caluniar os judeus diante do rei, se não me engano do rei Artaxerxes. Então nós vemos aqui que eles inventam calúnia, nós vemos aqui que eles vão tentar, o rei da Síria, o líder da Síria, o governante da Síria também, ele se opõe à reconstrução do templo. Eles vão caluniar ao rei da Pérsia que Jerusalém era uma cidade rebelde, que se o rei permitisse que Jerusalém fosse reconstruída, ela iria se rebelar contra a Pérsia. Mas tudo isso era calúnia. Nós vemos que a consciência do povo não era se voltar ou se rebelar contra a Pérsia, mas era de construir o templo e a cidade. Então nós vemos aqui que mesmo diante de muita oposição, certo? Muita oposição, Neemias ele consegue a reconstrução em 52 dias, de muito trabalho. Nós vemos que era trabalho para vários meses, mas devido ao empenho do povo a reconstruir a cidade, aí nós vemos que a cidade, pelo menos a base dela, as principais construções, ela foi erguida em 52 dias, reconstruída. Então nós vemos que já na reconstrução do templo, o povo ele desanima no segundo templo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o templo ele foi projetado por Davi, mas a construção ela foi iniciada e finalizada por Salomão. E a Bíblia diz que o primeiro templo era uma obra grandiosa, magnífica, maravilhosa. Muitas partes do templo ali eram revestidas de ouro, as portas eram revestidas de ouro. Nós vimos que tinha a Arca da Aliança ali.
representando toda a glória da prosperidade de Israel quando estava unificada, nós vemos que o primeiro templo era de uma obra magnífica e com certeza se estivesse de pé hoje seria uma das maravilhas do mundo. Uma das maravilhas do mundo. Mas nós vemos aqui que a reconstrução do segundo templo, ele em termos de espaço, é menor e muito mais humilde do que o primeiro templo. Então nós vemos aqui que Neemias ele anima o povo também para que o povo se empenhasse na reconstrução ali do templo. Até que o próprio Ageu, ele disse que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Então nós vemos aqui que em termos de materiais e também de espaço, o segundo templo nem se comparava com o primeiro. O primeiro era muito mais glorioso em termos de espaço, de materiais. Então a obra parou por 15 anos, devido ao desânimo do povo também. E o templo já era para ter sido construído a tempo, mas também nós vemos que o Artaxerxes I, ele também proíbe ali a reconstrução ali do templo, da cidade ali, porque ele deu ouvidos também aos povos vizinhos que estavam levantando calúnias contra os judeus, para que eles não viessem a construir. Mas como a construção do segundo templo era da vontade de Deus, alguns profetas falaram que essa reconstrução se realizaria. Então nós vemos aqui que o retorno do cativeiro, o interessante é que nós vemos que na divisão do império ficou Reino de Israel como Reino do Norte e Reino do Sul como Reino de Judá. Então nós vemos que o povo, eles eram conhecidos pelos hebreus, porque hebreus descendentes de Abraão. Após a divisão, os israelitas ficaram também, muitas vezes também eles ficavam conhecidos como Israel ou israelitas, né, porque eram descendentes também além de ser descendentes de Abraão, também eram descendentes de Israel, já que Jacó ele recebe um novo nome da parte de Deus e passa a ser chamado de Israel, daí o nome israelitas. Então nós vemos que após o povo começa a voltar do cativeiro babilônico, começam a voltar ali, quando eles são libertos para voltar para Jerusalém, o povo passou a ser chamado de judeus. Judeus que a tribo que predominava ali era a tribo de Judá. Então devido a isso ficou conhecido como judeus. Então o retorno do cativeiro ele marca que o povo passa a ser conhecido como os judeus. Eles passam a ser conhecidos como judeus. E os principais profetas ali dessa época nós podemos citar Neemias, que foi um grande líder ali na reconstrução da cidade, mas nós podemos citar também os profetas Ageu e Zacarias. Então nós vemos que eles exortam o povo a reconstruir o templo, porque o povo quando volta para Jerusalém, lembra que a principal causa, principal da queda dessa nação foi por conta da sua espiritualidade, já que eles não estavam servindo a Deus com fidelidade. Então Deus permite que eles sejam levados para o cativeiro como punição. Então quando eles voltam, o principal passo dessa geração, dessa nação, dos judeus que estavam voltando ali para Jerusalém, era o seu relacionamento para com Deus. Porque a nossa saúde espiritual, a nossa saúde mental, ela também faz valer na nossa vida material. Quando nós estamos bem mentalmente e espiritualmente, é notório por todos, porque quando nós estamos bem mentalmente, as pessoas podem ver a alegria do nosso rosto. Porém, quando nós estamos tristes espiritualmente ou abatidos espiritualmente, isso passa a ser também notório. Por exemplo, posso citar o exemplo de Neemias. Neemias estava servindo o rei ali, Artaxerxes II, e ele viu o semblante triste de Neemias. E Neemias confessa que a sua tristeza era por conta de como o povo em Jerusalém estava vivendo e como a cidade estava destruída. Então, quando nós estamos bem mentalmente, tem reflexo na nossa vida material. Tanto a nossa vida espiritual, ela reflete na nossa vida física. A própria Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Então nós vemos que nós devemos buscar primeiramente
estar em um bom relacionamento com Deus, porque o nosso relacionamento com Deus traz alegria, principalmente traz salvação, traz alegria, traz esperança, traz ânimo, traz conhecimento, sabedoria, e tudo isso é notório diante de todos. Então a saúde espiritual, ela vale muito, ela é até mais importante do que a saúde física, porque um dia iremos perecer, um dia iremos morrer, um dia iremos partir dessa terra, mas o que vai valer principalmente é a nossa vida espiritual, porque o nosso corpo ele é regido por alma e espírito. Então a nossa consciência, ela vem da alma, a nossa consciência. Então a consciência, ela é como se fosse o controle do corpo. Nós iremos fazer segundo a nossa consciência, segundo nossos pensamentos. Então, Ageu e Zacarias, eles falam que o povo quando volta para Jerusalém, estava empregando seus recursos nas reconstruções das casas, da cidade, mas o primeiro passo que eles deveriam dar era na reconstrução do templo. Porque se na reconstrução do templo eles iriam voltar a sua adoração para com Deus e Deus iria abençoar e fazer prosperar Jerusalém. Então nós vemos aqui que Zacarias ele é usado por Deus para falar sobre as obras do templo, sobre o futuro. Nós podemos ver aqui Ageu, capítulo 2, onde fala sobre versículo 7, diz o seguinte: e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós podemos ver que após esses anos, a cidade é reconstruída, o templo é reconstruído, o povo, Deus levanta profetas, líderes para que ajudasse o povo a se voltar para Deus, e a aliança, o relacionamento é refeito para com Deus, e Deus faz o povo e a cidade prosperar. Amém? Que Deus os abençoe. Eu vou parar por aqui. Agora estamos finalizando a lição número 12. Daqui a alguns dias iremos voltar com a lição de número 13, finalizando esse trimestre, onde foi um trimestre de muito bom aprendizado para nós aprendermos com a palavra de Deus. Que Deus possa nos dar a alegria da salvação, que Deus possa nos dar, a mim, a você e a sua casa, a alegria da salvação, sabedoria, conhecimento, e que nós possamos sempre tomar as decisões corretas. Paz do Senhor e que Deus lhe abençoe.